Os 3 hospitais filantrópicos da Baixada Santista, Santa Casa, Beneficência Portuguesa e Santo Amaro sofrem com a baixa remuneração vinda do Sistema Único de Saúde. É o que diz um estudo recente produzido pelo especialista em finanças e consultor Rodolfo Amaral, com quem eu converso agora. Rodolfo, boa noite, obrigado, viu? Seja bem-vindo aqui ao Caderno Regional. Como é que se chegou nesses números? Como é que é feito esse cálculo para mandar, né, esses valores? Explica direito para a gente tentar entender esses números. O valor per capita recebido pelos hospitais daqui é menor do que os hospitais da capital, é isso? Não, na verdade, Irina, boa noite aos telespectadores. O que nós fizemos para chegar a esses valores? Nós pegamos o total de dinheiro público que os 3 hospitais filantrópicos da região receberam no ano passado, que foi 170 milhões, e dividimos pelo número de pacientes que eles internaram, que deu 26 mil pacientes em números redondos. Isso deu um custo de internação per capita de R$ 6.500. Aí nós fizemos a mesma análise que com 45 hospitais no estado de São Paulo, administrado pelo governo do estado de São Paulo. 20 deles através de organizações sociais e 25 administrados diretamente, tipo Guilherme Álvaro. Uhum. Bom, a média de paciente, do custo do paciente nos hospitais administrados pela OS foi de 8.700 e nos hospitais do estado de 11.500. Portanto, na pior das hipóteses, nós aqui, os nossos hospitais, estão recebendo por paciente R$ 2.200 a menos, tá, do que os que o governo do estado administra através das OS. E dos diretos 5 mil, pelo menos, né? E aí, Irineu, o pior é que aí o secretário de Estado, Davi Uip, quando desce a serra, chega aqui na Santa Casa, na Beneficência ou no Santo Amaro e diz que os hospitais precisam de gestão. Tem alguma coisa errada. Se tem alguém, certo, que precisa aprender a gestão, é ele vindo aqui e vendo como é que esses hospitais sobrevivem. E é exatamente por isso que esses hospitais sistematicamente fecham seus balanços com prejuízo, e é por isso que eles estão hoje com uma dívida imensa, aí beirando os 3 juntos, algo em torno de 800 milhões. Por quê? Porque recebem por ano algo em torno de 60 milhões a menos do que o Estado paga para as OS, em 10 anos está 600 milhões. Então dá para entender o porquê que os hospitais estão endividados. É gestão política isso, na verdade, então? Não, na verdade, o governo do Estado tem direcionado os recursos do Tesouro Estadual, que deveria ser distribuído em todo o Estado, ele tem distribuído de uma forma desigual, principalmente em relação à capital. Nós aqui na Baixada Santista, esse estudo também mostra isso, nós recebemos a menos do que deveríamos receber, aí não só os filantrópicos, mas todos os hospitais, o equivalente a 450 milhões de reais por ano. Então, quando a gente fala em 10 anos, a gente está falando em 4 bilhões e meio de recursos para a saúde da nossa região. Em contrapartida, o ano passado, aí falando especificamente do ano passado, enquanto o governador do estado colocou na capital, tá, do estado 3 bilhões e meio, tá, nas internações no município de São Paulo, o prefeito Dória, da capital, colocou 3 bilhões e 36, ou seja, em São Paulo nós temos 2 prefeitos administrando a saúde, assim fica fácil. Então, essas coisas, ou seja, a capital, seria natural que a capital recebesse o equivalente a 26% desses recursos, porque a população da capital representa 26% da população do estado. Mas não dá para a capital receber 47% dos recursos. Quer dizer, 26% fica com metade dos recursos praticamente, Exatamente. Fica praticamente com metade dos recursos, aí faltam recursos para as outras regiões do estado. Isso precisa mudar. Certo? Como mudar isso, Rodolfo? Veja bem, outro dia eu escutei, eu não vou aqui citar nominalmente, mas um deputado estadual aqui da nossa região falando, o Rodolfo apresenta os números, mas eu vou conversar com o Davi Uip, ele dá outros números. Bom, não existem os números do Rodolfo. Os números do Rodolfo são extraídos do balanço do governo do estado de São Paulo. Portanto, se o secretário de Estado da Saúde está falando outros números, tragam ele até aqui numa audiência pública, a gente abre e discute os números. E discute os números e mostra se existem 2 números. Esses estudos, é bom que se diga, nós temos mandado, tá,
Sistematicamente, toda vez que nós terminamos qualquer tipo de análise, nós mandamos os 3 deputados estaduais, para os 3 deputados federais, para todos os prefeitos e para todos os veículos de imprensa. Tá? Aliás, eu sempre digo o seguinte, eu tenho mandado, inclusive, para o subsecretário de Assuntos Metropolitanos, Edmur Mesquita, que eu sei que quando chega nas mãos dele, 5 minutos depois, está no Palácio dos Bandeirantes. Então, a gente não tem nada o que esconder, certo? A gente quer que faça justiça com os recursos públicos. Se nós somos 4,06... Pelo contrário, é dar visibilidade a esses números e comprovar o que realmente está acontecendo, não é, Rodolfo? Nós falamos isso, nós expusemos essa situação, Irineu, naquele encontro que ocorreu há 3 semanas no Palácio das Artes, em Praia Grande, na presença de 104 ou 106 vereadores, de vários prefeitos, tinha uns 3 deputados estaduais que estavam presentes. O deputado federal, o único que compareceu naquele dia foi o deputado Papa. Quer dizer, então nós apresentamos aquela situação e as consequências disso. Porque quais são as consequências disso? Aqui na nossa região, primeiro, é a região com a menor capacidade de internação eletiva. Para cada 100 pacientes que chegam nos hospitais e são internados, aqui na nossa região, 85 são internados por causa de urgência e emergência. Certo? Só 15% deles são as internações eletivas. A média do estado é 30%. Quer dizer, então, é por isso que nós também somos a região em que as pessoas com idade até 50 anos de idade morrem em maior número nos nossos hospitais em relação a todo o estado de São Paulo. Isso precisa ser revisto. O deputado, se ele não conseguir por bem, conseguir convencer o governador dessas injustiças, um deputado ele não pode aumentar as despesas do Estado, mas ele pode sim fazer uma lei e exigir com que o governo do Estado faça, certo, uma distribuição equitativa à população. Se nós somos 4% da população... Isonomia no tratamento. Exatamente, nós somos 4% da população, 4% do eleitorado, 4% da economia do Estado. Nós somos 4% de tudo, porque na hora de distribuir os recursos da saúde nós somos 1,5%. Eu já escutei coisas assim de autoridades ligadas à saúde. Não, mas você está falando de São Paulo, mas São Paulo nós temos lá o Hospital das Clínicas, que interna o estado inteiro. Não é verdade. O Hospital das Clínicas, no ano passado, internou 47 mil pacientes. Irineu, 60% deles moravam na capital. 88,88% na região metropolitana de São Paulo. Quantos pacientes da Baixada Santista foram internados no Hospital das Clínicas no ano passado? 754, ou 1,59%. Certo? Então, alguma coisa errada está. Eu espero que o Davi Uip me desminta, venha aqui com os dados, que não são meus, são os deles, e dê informações diferentes. E comparamos, né? Só para encerrar, o seu estudo também mostrou, né, Rodolfo, que os hospitais filantrópicos não estão mais obrigados, desde fevereiro, a receber pacientes do SUS, é isso? Exatamente. Essa é uma outra informação que parece que prefeitos, autoridades, de um modo geral, estão ignorando. E quando o SUS surgiu em 1990, foi editada uma lei 8.212 que impunha que os hospitais, para gozar de imunidade tributária, tinham que atender pelo menos 60% dos pacientes SUS. 27 anos depois, por incrível que pareça, o Supremo Tribunal Federal considerou esta lei inconstitucional e disse que os hospitais filantrópicos gozam de imunidade tributária independente do atendimento de pacientes SUS. O que significa dizer o seguinte, se amanhã eles decidirem reduzir essa taxa de internação para 5%, para 10% ou para 15%, os pacientes não vão ter onde se internar, porque a média e alta complexidade aqui na nossa região só se faz em hospitais filantrópicos. Nesses hospitais. Rodolfo, obrigado, mais uma vez pela entrevista e uma boa noite para você. Eu que agradeço a oportunidade.